Então vamos começar. Pronto. Vou criar aqui uma pasta para o nosso projeto Tetris. Vocês podem criar num folder de projetos, um subfolder específico para o Tetris. Fica à vontade onde você quiser criar. Eu vou criar no desktop para ficar fácil de vocês verem o que eu estou fazendo e onde isso está armazenado. No nosso Visual Code, olha, simplesmente arrastando essa pasta para cá, ele vai preparar o Visual Code para trabalhar dentro dessa pasta, um workspace dedicado para ele. Dentro desse folder, então, eu vou criar o nosso primeiro arquivo, o index.html. E vou fazê-lo utilizando o template de HTML5, que vem junto com o Visual Studio Code. No caso aqui, o nosso documento se chama Tetris e, por uma questão de padrão, né? Todo mundo sempre começa o seu primeiro programa com Hello World e eu não vou ser diferente. Vamos aqui fazer assim então. Pronto. Agora vamos no nosso Chrome e eu vou abrir a página do Web Server for Chrome, a extensão do Chrome para disponibilizar essa pasta como se fosse um website, né? Então eu vou executar isso e agora eu vou apontar para o nosso folder, o folder Tetris que fica no meu desktop. Olha ele aqui. Pronto. Select Folder. E agora, visitando essa pasta, eu consigo ver o nosso Hello World lá. Pronto, então nós temos com o web server configurado para a nossa pasta e o nosso primeiro arquivo foi criado. Então, agora que nós já testamos o nosso web server e ele está funcionando direitinho, vamos voltar aqui para a nossa página, apagar esse teste e vamos fazer então um div. Vou colocar aqui uma classe para ele de Canvas Container. Eu vou explicar o porquê. Isso aqui, esse div, ele vai ser um div meramente organizacional. É só para conter o canvas e deixar o nosso HTML mais configurável, mais fácil de você colocar uma folha de estilo aqui. Esse meu canvas eu vou chamá-lo um nome bem criativo de canvas. Tá lá. Pronto. Vamos criar então a nossa primeira folha de estilo. Como nós já havíamos conversado sobre a estrutura de módulos, vou chamá-la de main.css. E aqui, dentro da main, eu vou dizer que o meu body, ele não vai ter padding, eu não quero padding para ele, eu não quero margin para ele. O que mais? Além disso, eu vou querer que ele seja alinhado tudo pelo centro, ok. E isso. Além disso, vou colocar aqui também o meu Canvas Container, nosso div. Esse div ele também vai estar alinhado pelo centro. Ótimo. Pronto. Temos aqui a nossa primeira folha de estilo. Vamos colocá-la aqui. Link. href. main.css. Hell style sheet. Excepcional. Vamos então agora construir o primeiro módulo JavaScript do nosso jogo, main.js. A função desse módulo é simplesmente unir o index.html ao GameManager.js. Ou seja, vai unir a sua página HTML ao orquestrador do jogo. Esse módulo ele não vai fazer muita coisa. O que nós vamos fazer aqui é basicamente um import da nossa classe.
Ainda não construímos essa classe, mas ela vai se chamar Game Manager. Ela vai estar presente dentro de um arquivo chamado GameManager.js. E esta classe vai possuir um método chamado Start. Para esse método Start, nós vamos passar a configuração do jogo. E esta é a segunda função deste módulo. Aqui nós vamos detalhar os parâmetros, as configurações que o seu jogo vai ter. Aqui vão entrar no futuro configurações como quantas peças você quer exibir na tela para o usuário como próximas peças que vão entrar na arena. Ou qual o tamanho do quadrado que forma o tetromino. Também é um tipo de configuração. No momento, a configuração que nós vamos precisar é a de largura e altura. Eu escolhi essa largura e essa altura porque representam metade da resolução 1080p. 960 é precisamente metade de 1920 e 540 é precisamente metade de 1080. Agora que nós criamos essa configuração, vamos passá-la para o nosso método, o Start. Desta forma, esse módulo está basicamente pronto. O que nós vamos colocar aqui são novas configurações, mas de código não existe muito mais aqui para entrar. Vamos voltar para a nossa index.html e inseri-lo. Agora atenção, o tipo desse script não é um tipo text/javascript como vocês estão acostumados. Esse tipo é o tipo módulo. Muita atenção nisso. Existem alguns editores de código que já vão deixar isso pré-preenchido para você. E o seu código simplesmente não vai funcionar. Atenção nesse detalhe. Pronto. E aqui nós temos a main.js. Do ponto de vista da nossa página index.html, isso é basicamente o que nós precisamos para o nosso jogo funcionar. No futuro, quando nós tivermos terminado a parte funcional do jogo, vamos colocar também mais um outro div que é para você exibir a tabela de high scores do jogo, entre outras coisas que nós podemos colocar aqui. Mas basicamente, para o jogo funcionar, é só disso que você precisa. Agora vamos fazer um experimento. Vamos ver como é que o Canvas está se comportando na nossa página HTML. Para isso, eu vou colocar aqui que o Canvas vai ter um background color black. E o nosso Canvas Container também vai ter um background color yellow. Pronto. Agora vamos ver como é que isso fica na nossa página. É assim. Note como o Canvas ele tem um tamanho bem reduzido. 300 de largura, 150 de altura. Agora vamos mudar essa largura e essa altura diretamente pelo Game Manager. Como é que a gente faz isso? Primeiro, finalmente vamos criar então o nosso módulo Game Manager, que vai possuir uma classe chamada Game Manager. Como nós vimos na nossa main.js, nós precisamos de um método start que vai aceitar um parâmetro config. Então vamos a isso. Start config. Notem como na main.js eu não instanciei a classe Game Manager.
significa que esse método é um método estático. Além disso, para que eu possa importar essa classe na nossa main.js, eu preciso exportá-la primeiro aqui. E como essa é a única classe do meu arquivo, ela pode ser uma exportação default. Pronto. Para que eu possa mexer no canvas de dentro da minha Game Manager, eu não posso simplesmente fazer um let canvas igual a document.getElementById usando o ID canvas. Não. Se eu fizer isso, corre o risco do HTML ainda não ter sido carregado e eu ter um erro de elemento não encontrado. Então eu tenho que aguardar a minha página ser completamente carregada e capturar então o evento de load da página. Window.addEventListener load. Vamos fazer um método exclusivamente para tratar desse load aqui na nossa classe GameManager. O nome do método vai ser init. Vamos colocar esse método aqui. Então, finalmente, eu vou trazer isso para dentro do método init. O canvas, eu vou colocar a largura dele para ser 600. Temos então o nosso canvas, como vocês podem ver. Ele possui 600 de largura. Pronto. Agora o que eu quero é que esse 600, na verdade, seja a nossa configuração. Aqui eu quero que o meu canvas ele tenha 960 de largura e de altura eu quero que ele tenha 540. Então vamos utilizar isso a nosso favor. Como? Eu vou configurar uma propriedade estática de mesmo nome do nosso parâmetro, que vai armazenar o conteúdo desse parâmetro. E finalmente, aqui dentro do nosso método estático init, eu vou preencher com a largura que foi configurada lá na nossa main.js. A mesma coisa para a altura. E vamos ver o que isso vai renderizar. Cá temos nosso canvas de 960 pixels por 540 pixels. Agora que o nosso teste foi bem sucedido, vamos apagar essa folha de estilo referente ao canvas, esse background color, porque isso pode interferir na renderização do nosso canvas. Pronto. Vamos fazer uma recapitulação do que vimos até então. Nossa index.html é a nossa página principal, a nossa página HTML. Ela faz referência a uma folha de estilo main.css que fizemos e faz referência também ao nosso módulo principal main.js que também construímos. Nossa main.css atualmente tem poucos estilos. Nossa main.js já está praticamente encerrada. Ela faz referência ao Game Manager e inicia o Game Manager utilizando o método start. O nosso Game Manager, nosso orquestrador do jogo, ainda está no início. Só fizemos um método start e um método para tratar o load da página. Para aqueles que optaram por ter o Git, vamos aqui inicializar o repositório.
minha mensagem de commit vai ser aula 1. Pronto, salvamos as alterações da nossa primeira aula. Nos vemos na próxima.